Bom dia a todos. Em nome da F3M, agradeço a vossa presença em mais um webinar F3M, esta vez realizado com a colaboração da CECOP. Sob o tema Transformação Digital e Evolução Tecnológica no setor da óptica, abordaremos as vantagens que as soluções em SaaS podem trazer aos gestores e às suas equipas. Apresentaremos também a nova solução de gestão de ópticas Prisma. Em representação da CECOP, temos hoje connosco a Rosa Soares, Key Account Manager, a quem eu vou passar a palavra. A seguir, prosseguiremos com a apresentação do meu colega Helder Amador, Senior Business Consultant F3M. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este webinar, organizado pelo nosso partner, especializado em tecnologias de informação e comunicação, F3M. Começo por agradecer, em nome da CECOP, a disponibilidade da F3M e a presença do Helder Amador e a toda a equipa, em nos proporcionar esta sessão que nos vai permitir aprofundar temas atuais, como é a necessidade de transformação digital e a evolução tecnológica. Já para não falar da constante alteração legal que as ópticas têm que seguir e adaptar-se. Como sabem, a F3M é um dos parceiros protocolados da CECOP, que acompanha já há diversos anos, assim se pode dizer, e neste momento está a apresentar o programa Prisma. Este acordo com a CECOP permite aceder ao programa com algumas vantagens e assim como permite somar ao rapel do FRC ao final do ano. Bom dia a todos, meu nome é Helder Amador, estou aqui convosco hoje para falarmos aqui um bocadinho acerca da transformação digital que estamos a assistir nas empresas em geral, mas mais em particular, que é o que nos traz aqui hoje, a transformação digital no setor da óptica, esta evolução. Neste webinar vou também apresentar aqui a solução Prisma, uma solução 100% web. Conforme comentava há pouco, assistimos em 2020, nomeadamente em 2020, a uma transformação digital e a uma evolução tecnológica no setor da óptica, em particular. Apercebemos, nomeadamente durante este ano, que estamos em fase de mudança, estamos em fase de transformação de muitos processos que não eram digitais, portanto, e que neste momento estão cada vez mais a passar a ser para digitais. Neste sentido, a F3M, tal como tem vindo a fazer ao longo dos anos, mas de forma mais objetiva este ano, está a apoiar as ópticas a adaptarem-se e a tentarem adotar alguns métodos de trabalho, alguns processos com recurso a soluções, portanto, 100% web-based. Aqui o web-based significa que são soluções que trabalham sobre a internet, essencialmente. Portanto, aqui tentamos garantir que continuem a responder com a mesma qualidade, a mesma assertividade a todas as solicitações que os vossos clientes e os vossos parceiros possam eventualmente colocar-vos. Portanto, este é o nosso principal objetivo. O SaaS, portanto, desmontando aqui o termo, é o software como um serviço, portanto, é um modelo de software baseado na nuvem, baseado na cloud. Eu penso que este termo já toda a gente está familiarizado com ele. Portanto, o que é que isto significa? Quais serão as suas vantagens? É isso que vamos tentar ver de seguida. As soluções SaaS são alojadas em servidores, portanto, são alojadas remotamente e estas soluções são acedidas via internet, exclusivamente. A nosso ver, e este ano prova-nos isso, são muitas as vantagens que o SaaS pode trazer, tanto para os gestores, portanto, das empresas, das ópticas neste caso, bem como para as suas equipes. São soluções que permitem reduzir a infraestrutura tecnológica, portanto, proporcionando aqui uma economia, chamemos assim, seja de espaço físico, como também uma economia financeira, portanto, porque não estamos tão dependentes, não temos tanta necessidade, por exemplo, de adquirir servidores para dentro das nossas portas. Ao fim e ao cabo, com isto, garantimos aqui garantimos, neste caso, as empresas garantem a redução de tempo, daquele tempo que é gasto com tarefas de gestão do parque informático e permitindo, não gastando este tempo com essas questões, permitindo às pessoas que gerem as empresas a dedicar esse mesmo tempo com mais foco, propriamente dito, no negócio. Há aqui uma outra situação que é muito importante neste tipo de soluções, que é a manutenção de backups. Portanto, hoje em dia, essa responsabilidade, esse ónus está da parte dos gestores das empresas, portanto, da parte das ópticas neste caso. Com este tipo de soluções, essa responsabilidade, esse ónus passa a estar do nosso lado, ou seja, passa a estar do lado de quem disponibiliza
este tipo de soluções SaaS, visto que, portanto, os vossos dados estão protegidos nos tais servidores virtuais, na cloud, chamamos assim, e estão disponíveis a qualquer momento. Outra das questões que é claramente uma mais-valia, e volto a frisar, nomeadamente neste ano, é a questão da mobilidade. Portanto, com este tipo de soluções, nós não temos que estar na loja, não temos que estar ligados ao servidor para conseguirmos aceder à solução. Portanto, é uma solução que só precisamos ter internet e ter um dispositivo com internet e então, a partir daí, em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, desde que tenha internet e um dispositivo, claro, para isso, conseguimos aceder. Isto dá-nos aqui um maior conforto, uma maior comodidade no que toca a esta questão de agilidade de acesso, portanto, à solução. Seja para o gestor da empresa, seja para, porventura, alguém da sua equipa de trabalho que tenha, porventura, esta necessidade. As preocupações com as atualizações, com os upgrades, nomeadamente os upgrades fiscais, os legais, que são aqueles que também são obrigatórios, portanto, essa responsabilidade também deixam de a ter, portanto, passa a ser uma responsabilidade novamente nossa, que está introduzida, ou seja, está introduzida no próprio serviço de software, ou seja, deixa de haver necessidade de solicitar uma atualização, portanto, que ela é feita automaticamente na aplicação. A própria implementação deste tipo de soluções é bastante mais simples, é bastante mais célere também, bastante mais rápida e, ao fim e ao cabo, também é bastante mais segura, porque primeiro não há aqui uma necessidade de instalação, volto a frisar, portanto, isto é a disponibilização de um link que depois as empresas conseguem aceder. Portanto, há aqui um processo muito mais ágil, muito mais transparente, muito mais simples e prático também desta parte. É uma solução 100% web, é uma solução criada especificamente para o gestor da ótica, portanto, aliás, para o mercado da ótica, para as óticas em concreto. É uma solução que tendencialmente tem crescido bastante e, ao fim e ao cabo, tem conquistado cada vez mais profissionais deste setor. Trazemos aqui alguns dados para dar aqui uma pequena ideia do que é que tem sido a evolução do Prisma nos nossos clientes, portanto, aumentou significativamente este ano, seja em termos de utilizadores, seja em termos de lojas, bem como também em termos de clientes. Trazemos aqui 3 dados macro, mas que eu acho que são importantes de frisar. Portanto, a F3M cresceu, portanto, com o Prisma, face ao ano passado, cresceu 140% este ano em termos de número de lojas, 142% em termos de número de clientes e 162 utilizadores. 162%, aliás, de utilizadores face ao ano transado. Portanto, são números que nos dizem que a evolução está concretamente a acontecer, portanto, e a adesão a este tipo de serviço é, por mais evidente, uma prova disso mesmo. Temos aqui um outro fator que ajudou a acelerar este processo, e por isso é que eu há pouco frisava que este ano foi um ano notório deste crescimento. Portanto, o Covid-19 veio acelerar esta transformação digital, portanto, o confinamento levou a que as empresas repensassem a sua estratégia, o seu negócio, as próprias equipas de trabalho tivessem que se ajustar a esta situação e, portanto, esta adesão a estas novas ferramentas de trabalho foram notórias. Há aqui algumas tendências que nós queremos frisar, portanto, há aqui um foco maior por parte das empresas em tudo o que é digitalização do negócio, ou seja, passar do papel para o digital, isso nós notamos claramente. E com isto há uma crescente adesão a este tipo de soluções, porque este tipo de soluções permite efetivamente essa digitalização do negócio. Com a experiência da F3M no desenvolvimento de software já de largos anos, portanto, beneficiando aqui um bocadinho desta experiência, o Prisma traz aqui, tendencialmente, e cada vez mais, uma gestão integrada dos diferentes processos do negócio da ótica, de forma a tornar estes mesmos processos cada vez mais céleres, mais eficientes e, ao fim e ao cabo, mais digitais. Vamos tocar aqui algumas mais-valias que o Prisma possa eventualmente trazer ao negócio das óticas. Portanto, acompanhando aqui as transformações tecnológicas, o Prisma, como já referi há pouco, é uma solução 100% web. Portanto, pode ser acedida em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Há também aqui uma clara evolução na experiência de utilização portanto, por parte dos utilizadores. Há também uma evolução na parte de agilização e na automatização de processos. No que toca aqui à experiência de utilização,
só para perceberem, detalhando aqui um bocadinho mais, como o Prisma é uma solução que pode ser acedida através de outros dispositivos que não os tradicionais computadores, portanto, tem que haver da nossa parte aqui uma preocupação, portanto, no que toca à experiência do utilizador, porque se trabalhar num tablet ou num iPad, a experiência de utilização do próprio software é completamente diferente do tradicional computador, com teclado e com rato. Portanto, é este ponto que nós também queríamos frisar aqui. Há efetivamente uma maior facilidade, pelo menos foi aquilo que nós tentamos criar, uma maior facilidade e uma maior agilidade, chamemos-lhe assim, entre os vários processos, nomeadamente aqui os processos de venda, a questão da gestão da agenda das consultas, o registro das próprias consultas, portanto, uma componente mais técnica de gabinete, e também aqui a comunicação com os clientes. Portanto, há aqui uma maior facilidade face ao que existia anteriormente e uma maior agilidade. A centralização do negócio é algo que é imperativo, portanto, é imperativo enquanto facilitador na própria definição de estratégias e na eventual planificação de ações que necessitem, portanto, de apoio para tomar esta ou aquela decisão. Portanto, o facto do Prisma poder ser acedido em qualquer sítio, em qualquer momento, em qualquer dispositivo, permite que, por muito que se esteja hoje numa reunião ou haver uma coleção, possamos rapidamente tentar obter dados para, em função disso, tomar alguma decisão, porventura uma decisão de compra, por exemplo. Falávamos há pouco na questão das obrigações fiscais e legais, portanto, o Prisma obrigatoriamente está em linha com estas exigências, portanto, todas elas são cumpridas na íntegra, todas elas são disponibilizadas, portanto, atempadamente. Tudo o que são requisitos legais, funcionais, nomeadamente as comunicações com a autoridade tributária, portanto, está tudo garantido e também uma questão importantíssima, que é a questão dos critérios, de cumprimento dos critérios, aliás, exigidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, o Prisma também está alinhado e em compliance com estas situações. Vamos então ver aqui um bocadinho do Prisma. Como podem ver, o Prisma é acedido através de uma página da internet, portanto, neste caso estou aqui no Google Chrome. E a partir daqui eu vou mostrar um pouquinho, em traços gerais, de algumas funcionalidades, do que é que o Prisma trata e tentar, efetivamente, aqui dar-vos a conhecer o tal processo de transformação digital e também aqui a agilidade entre os processos que nós tentamos criar. Com o Prisma perdemos aqueles menus tradicionais que habitualmente existiam nos softwares mais tradicionais também, nos softwares mais antigos. Passamos a ter disponível um menu à esquerda onde podemos explorar, portanto, as várias opções e os vários menus disponíveis. Mas também temos aqui uma opção de pesquisa, portanto era algo que não existia, onde nós podemos escrever alguma coisa e, à medida que vamos escrevendo, portanto, a busca vai afinando e vai-nos dando as várias soluções em função daquilo que estamos a escrever. Além disso, podemos também organizar este menu utilizando esta barra aqui em cima. Portanto, isto aqui é mais um processo de agilização ao utilizador, portanto, conseguimos arrastar cá para cima as operações que cada pessoa mais usa no seu dia-a-dia. E assim, desta forma, não tem que estar sempre a ir ao menu, a pesquisar ou a escrever aquilo que precisa de encontrar. Passando aqui por algumas tabelas, eu vou abrir aqui a tabela de clientes e queria-vos dar aqui uma pequena diferença que nós, e ao fim e ao cabo, uma pequena barreira que nós ultrapassamos face aos softwares mais tradicionais. Portanto, que é o facto de termos a mesma janela aberta várias vezes. Ou seja, eu aqui, peço desculpa que abri aqui mal, eu aqui não tenho limitação de abertura da mesma janela. Isto funciona como no browser, portanto, no browser da internet eu posso ter o mesmo site aberto 5 vezes, ou 6 vezes, ou 7, por aí fora, e aqui nós tentamos retratar o mesmo processo. Portanto, eu consigo abrir a mesma tabela mais do que uma vez, e assim, dessa forma, eu posso, se tiver necessidade, fazer alguns comparativos. Portanto, imaginem que eu tenho necessidade de abrir 3 fichas de clientes ao mesmo tempo, que é o que eu estou aqui a tentar mostrar. Portanto, eu consigo aceder às 3 fichas em simultâneo, ok? Eu não tenho esta limitação
por exemplo, com o nosso software anterior, com o Prisma, essa limitação existia. Portanto, se eu quisesse ter 2 clientes abertos, eu não conseguia, e aqui, desta forma, já conseguimos ultrapassar essa barreira, por assim dizer. Entrando aqui na ficha de um cliente, portanto, podemos aperceber que aqui o layout é completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver, portanto, nomeadamente no nosso software anterior, no Inopt. Portanto, introduzimos aqui um conceito transversal aqui à aplicação, ou seja, transversal quer dizer que este conceito vamos encontrá-lo aqui em algumas outras zonas do programa, portanto, que é um conceito de dashboards. Os dashboards são, chamemos-lhe quadros de informação agregada, resumida, mas ao fim e ao cabo muito concreta, que nos permite dar uma ideia e perceber, portanto, algo mais em concreto acerca daquilo que estamos a entrar. Nomeadamente, neste caso, eu estou a entrar na ficha de um cliente, ok? Tenho sempre aqui os dados, nome e contribuinte que me acompanham, mas consigo rapidamente perceber quanto é que o cliente já me comprou, quanto é que o cliente me deve, quantos artigos é que ele já me tem vindo a comprar ao longo do tempo, quantos documentos é que eu já lhe emiti e quantos processos internos, neste caso serviços, é que já registrei aqui da parte deste cliente. Okay? Portanto, este conceito de dashboards é um conceito novo, é um conceito de presente, mas muito mais de futuro, e que já está aqui introduzido na aplicação. Depois, podemos, como podem ver, portanto, a ficha do cliente está dividida aqui em vários separadores, portanto, passamos aqui ao separador dados pessoais, portanto, que é onde são colocados os dados habituais da pessoa, a morada, o código postal, o telemóvel, o e-mail, data de nascimento, mas também temos aqui disponíveis mais alguns campos, como o cartão de cidadão, a parte das entidades, portanto, se tem algum protocolo com alguma entidade, e ele aqui faz também a gestão automática dos processos de comparticipações ou eventuais descontos de seguradoras. Temos também aqui disponível algo novo, que são mais moradas e mais contactos acerca de cada cliente, algo que também não tínhamos disponível, portanto, no software anterior. Depois, podemos fazer aqui algumas definições diretamente no âmbito do cliente, onde conseguimos colocar descontos diretos, um ou mais descontos, algum plafond, portanto, aqui há algumas definições fiscais e comerciais que podemos fazer diretamente ao cliente. No último separador, temos uma questão que é importante, portanto, as observações são de igual forma importantes, mas aquilo que eu queria relevar era aqui a questão dos avisos nos documentos. Portanto, aqui é possível colocar aviso, ao fim e ao cabo isto funciona como um alerta, portanto, eu coloco um alerta hoje para que eu próprio, quando vier a consultar esta ficha de cliente, este alerta me apareça a alguns no ecrã, ou então para um colega meu possa também receber este alerta se porventura entrar nesta ficha de cliente. Portanto, eu vou-vos tentar traçar isso aqui, entrando aqui num novo cliente, só para perceberem qual é que é o funcionamento. Portanto, eu vou aqui entrar na ficha do Marcelo. Portanto, eu pedia-vos que reparassem aqui no canto inferior direito do ecrã, em que diz que este cliente reclama muito. Pronto, isto foi uma nota que foi aqui colocada por alguém, portanto, e sempre que entramos nesta ficha, ou sempre que abrimos um serviço de ótica, ou sempre que fazemos uma venda rápida a este cliente, vai-nos dar este alerta. Voltando aqui ao dashboard, é possível de interagir com todos estes dados que estejam aqui a azul. Portanto, é possível interagir, porque a partir daqui podemos consultar alguma informação. Ou seja, eu vou carregar aqui no número 74 e o comportamento aqui é abrir todos os serviços. Portanto, há aqui 74 serviços feitos para este cliente e, portanto, a resposta é dar-me aqui a abertura dos serviços, com todos os serviços deste cliente ordenados de forma cronológica, desde o mais recente para o mais antigo. Para visualizar esses mesmos, ou melhor, serviço a serviço, portanto, podemos, entre aspas, partir o ecrã a meio, chamemos assim, e fazer aqui uma divisão à nossa medida e podemos consultar serviço a serviço, ok? Portanto, eu estou aqui a percorrer vários serviços, consigo perceber o que é serviço, ok? Portanto, esta é a ideia e este é o comportamento deste dashboard, portanto, deste quadro, nomeadamente aqui do 74. Clicando aqui no criar novo,
O comportamento é o mesmo no sentido de que me abre na mesma o separador dos serviços, mas como o próprio nome indica, criar novo, vai abrir um serviço novo para eu poder começar a preencher, serviço respeitante a este cliente. Portanto, aqui a ideia é, quando chega uma prescrição de fora, eu abro um serviço novo ao cliente para poder começar a registar. Antes de continuar aqui no serviço, eu vou só mostrar aqui mais 2 pontos que eu penso que são importantes de se tocar. Portanto, estamos aqui a falar da questão da agenda, que há pouco que referia no PPT. A agenda é uma agenda que pode ser global. Eu vou só tirar estes filtros que estão aqui por defeito. É uma agenda que pode ser global. Temos aqui vários tipos de vistas. Neste momento tenho a vista dia, que me é apresentada. Depois posso consultar a vista da semana e a vista do mês. Portanto, aqui eu consigo ter uma panóplia das várias consultas que estão marcadas ou não. Portanto, das várias lojas, se porventura existirem várias lojas e até vários optometristas, vários ortóticos, portanto, seja o que for, eu consigo ter aqui uma panóplia geral e bastante rápida acerca do cenário das consultas. Passando diretamente à parte do gabinete. Portanto, nós aqui tentamos efetivamente fazer uma transformação digital mais acentuada, portanto, em que o processo possa cada vez mais ser digital e não tanto manual. Nós podemos fazer, eu vou abrir uma consulta em meu nome, vou aqui escolher a especialidade, portanto, e nós tentamos que esta parte do gabinete, que este módulo, conseguisse disponibilizar aqui uma experiência sem que tenha que se utilizar o rato ou o teclado. Portanto, uma experiência única e exclusivamente ao toque. Imaginemos utilizando isto num tablet ou num iPad. Portanto, eu vou passar aqui rapidamente o módulo do gabinete para não amassar muito. Temos aqui a parte da anamnese, aqui com os motivos de consulta, em que podemos registar o que for pertinente. Aqui alguma questão familiar, algum antecedente que seja relevante registar, podemos fazê-lo. Se porventura tomam alguma medicação, também podemos fazer, ou alguma outra observação que seja conveniente de registar. Okay? Isto aqui é meramente texto. Na parte do separador graduação atual, este é um separador mais utilizado para uma primeira consulta, em que podemos registar aqui os dados das lentes oftálmicas ou lentes de contacto que a pessoa traz. Depois temos aqui mais 2 registros, portanto, exames complementares com autorrefração, queratometria, pressão intraocular, retinoscopia, biomicroscopia e oftalmoscopia em texto. Os dados são rapidamente registados. Eu estou a fazê-lo com o rato, mas com o dedo, com o toque no ecrã, o registro é de igual forma simples. Temos aqui mais alguns testes, como o monocular, o binocular e os cilindros cruzados no olho direito, no olho esquerdo e em ambos os olhos. Temos a possibilidade de fazer aqui o upload de imagens, portanto, conseguimos algumas máquinas no gabinete que geram imagens do olho ou do fundo do olho, portanto, se porventura houver essa necessidade, podem fazer o upload dessas imagens para a consulta, para que, de alguma forma, a informação fique toda centralizada aqui na consulta do cliente. Por último separador, temos o resultado final, onde aqui sim vamos colocar os dados das lentes, sejam elas lentes de contacto ou lentes oftálmicas, portanto, do paciente para que depois estes dados possam passar. Eu vou colocar aqui dados à sorte, não sei se estão bem, se estão mal. Pronto, e estes dados depois poderão passar diretamente para o balcão, para quem está a vender. Ainda aqui no módulo gabinete temos 2 registros distintos, são ambos observações, mas umas observações passam para o serviço de óptica. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguma observação que costumamos ver em alguns casos, e depois aqui umas observações que passam para a receita. Portanto, este é o tipo de informação que nós habitualmente vemos, que é colocada e que é pertinente de aparecer, seja observações para a receita, seja observações para o serviço de óptica. Disponibilizamos ainda aqui uma zona de relatório, onde é possível, portanto, escrever um relatório acerca de uma consulta que acabaram de prestar. Portanto, um relatório para uma pessoa que tem necessidade de levar o relatório para a empresa,
para uma criança que tem que levar o relatório para a escola, ou alguma pessoa que tenha que levar, também já tivemos conhecimento, que tenha que levar um relatório para a Segurança Social. Portanto, disponibilizamos aqui uma ferramenta de texto, isto não é nada de muito elaborado, portanto é colocar aqui o texto que tenham necessidade de escrever e depois isto aparecerá num layout do género de uma carta que é passível de ser impresso ou então gerado o PDF para disponibilizar ao vosso paciente, ao vosso cliente. Portanto, aqui no módulo de gabinete eu vou gravar aqui a consulta e temos ainda aqui disponível, na consulta, também temos disponível uma zona de anexos. Portanto, temos aqui um clipe, um botão que é um clipe, portanto, onde nos permite anexar aqui mais alguma documentação, por exemplo, uma digitalização de uma receita que vem de fora, porventura, a digitalização do cartão de beneficiário. Portanto, aqui a transformação digital vê-se muito nestes pormenores. Portanto, é nestes pormenores que nós conseguimos deixar um bocadinho, ou cada vez mais de parte do papel e passarmos aqui para processos cada vez mais digitais. Passando então daqui da consulta, portanto já vimos aqui a parte das marcações, já vimos aqui a parte da consulta. Vamos ver aqui então um serviço de ótica. Eu vou só alterar aqui o cliente para ir à minha ficha. Eu aqui vou abrir um serviço de ótica novo a este cliente que acabou de sair do consultório, ok? Portanto, e mais uma vez, para que não tenha que haver aqui um processo manual de registro, portanto, da consulta, em que depois esse próprio registro vai para o balcão, nós temos a possibilidade, portanto, de fazer a importação daquilo que foi registado no gabinete, no consultório, ok? Portanto, temos aqui um botão que é o importar consulta. Aparecem-nos todas as consultas que este cliente já nos fez aqui, portanto, ordenadas da mais recente para a mais antiga, como é óbvio, em que aqui o balcão tem possibilidade de puxar os dados sem que tenha acesso a rigorosamente nada da consulta. Portanto, este importar da consulta, o que é que faz? Faz aqui um bocadinho mais do que, além da importação das graduações. Portanto, primeiramente, ele importa as graduações. Como podemos ver, ele já faz aqui o somatório da adição e acha-nos aqui as graduações do perto. E depois, além disto, o que é que ele transporta mais? Transporta também quem prescreveu, portanto, quem fez a consulta, quem é que prescreveu esta receita e a data da receita. Ok? Além disso, ele também transporta aquelas observações que foram colocadas e que, ao fim e ao cabo, podem ser uma dica, podem ser um aconselhamento que quem está a fazer a consulta quer passar em termos de mensagem para o balcão. Aqui no serviço de ótica, há aqui uma diferença bastante significativa face ao serviço de ótica que tínhamos disponível no Inopt. Portanto, ou seja, aqui neste serviço de ótica nós conseguimos colocar, vender, chamamos-lhe assim, vários tipos de artigos, vários tipos de óculos, chamemos-lhe assim, ou até mesmo lentes de contacto. Portanto, depois das graduações estarem cá, é necessário dizer, portanto, que tipo de lentes é que eu vou vender ou aconselhar ao cliente neste momento. Vou aqui dizer que são lentes progressivas em ambos os olhos. Se repararem, ele deixou de estar aqui a ter disponíveis a introdução de 2 óculos, passando a ter somente um óculo. E depois, a partir daqui, dá-me possibilidade de ir ao catálogo de lentes. Portanto, e nós temos aqui os vários catálogos de lentes de vários fornecedores, uns mais atualizados, outros não, porque neste aspecto estamos sempre dependentes do fornecedor, portanto, do que o fornecedor nos passa esta informação. Portanto, mas podemos fazer aqui alguma pesquisa em termos de isto já funcionava mais ou menos desta forma no Inopt, portanto continua de certa forma igual este processo, aqui com a possibilidade de fazer alguns comparativos entre lentes. Por exemplo, eu vou selecionar esta lente, vou pedir aqui uma nova opção, mas ele rapidamente me disponibiliza aqui o preço de venda ao público, obviamente o preço recomendado para esta lente. Se eu quiser comparar com esta lente da mesma marca, posso também ter uma ideia do custo desta lente, ou então posso tentar comparar isto com lentes de outro fornecedor. Por exemplo, vou aqui à Essilor, por exemplo, comparar
aquelas duas lentes que eu já escolhi da Zeiss com alguma outra lente de um outro fornecedor, por exemplo. Ok? Portanto, e eu rapidamente aqui consigo ter uma ideia dos vários preços, das várias lentes que selecionei. Portanto, e a partir daqui escolho uma diretamente para o serviço. Para o outro olho eu não tenho que voltar novamente ao catálogo, eu basta-me selecionar aquela linha e replicar a mesma linha, ou melhor, replicar a mesma lente para a linha abaixo. Quanto à armação, o processo é exatamente o mesmo, é começar a digitar o código, ou então também podemos ir pesquisar, à tabela dos artigos, a armação em concreto. Mas aqui temos disponível também a leitura por leitor de código de barras, mas o mais habitual, o mais tradicional, é a colocação, é digitar o código e portanto, ele vai assumir o artigo. Portanto, eu escolhi um artigo que não tem preço, vou colocar aqui um preço. Portanto, temos neste momento, portanto, um serviço de ótica e também aqui podemos ver à direita que ele me está a organizar isto por tipologia e nós chamamos-lhe subserviços. Portanto, aqui o conceito é termos um serviço de ótica global, geral, em que dentro deste serviço de ótica podemos ter vários subserviços, chamemos-lhe assim. Um subserviço, neste caso, de uns progressivos, posso ter mais um subserviço de uns monofocais de perto, por exemplo, mais um subserviço de umas lentes de contacto. Okay? A ideia é que dentro do mesmo serviço possamos colocar tudo. Portanto, algo que os softwares tradicionais não permitiam tanto, pelo menos de uma forma tão organizada, parece-nos, daquilo que nós temos aqui. Portanto, eu vou tentar traçar aqui também esse exemplo, vou aqui adicionar um novo subserviço. Portanto, se repararmos aqui à direita, ele, portanto, agrega-me aqui os vários subserviços e disponibiliza-me aqui já um novo, em que eu vou dizer que isto são umas lentes de perto, umas lentes unifocais. E então, permite-me na mesma importar a consulta, sabendo de antemão que eu só vou escolher umas lentes de perto, neste caso. Portanto, a partir daqui devo ir novamente ao catálogo das lentes e selecionar a lente que pretendo para aquela graduação em concreto. Obviamente uma armação sem preço, isto é uma base de dados de teste, portanto é natural que estas questões aconteçam. A partir daqui, como podemos reparar aqui à direita, temos dois subserviços organizados. Eu vou fazer um terceiro, só para exemplificar, porque no terceiro já vou colocar um subserviço para umas lentes de contacto. Ou seja, eu aqui escuso de dizer qual é o tipo de lente que vou vender, mas aqui à esquerda escolho lentes de contacto. Aqui o layout é alterado, portanto, e permite-me aqui colocar o raio e mais alguns dados que eu vou colocar à sorte. No caso das lentes de contacto, nós não temos, se bem que andamos em negociações ou em conversas, chamemos assim, com vários fornecedores de lentes de contacto, mas habitualmente nenhum fornecedor nos passa os catálogos como passam os fornecedores de lentes oftálmicas, mas é um trabalho que estamos continuamente a fazer para ver se conseguimos chegar a esse ponto. Portanto, para quem é cliente Winopt, peço desculpa que eu já ia fazer aqui mal. Para quem é cliente Winopt, tem a possibilidade, ou melhor, temos a possibilidade de importar os catálogos de lentes de contacto que já existem no Winopt para aqui, para que trabalhem na mesma base de trabalho que já traziam do Winopt. Para quem não tem, portanto, há a possibilidade de introduzir aqui o catálogo de lentes ou as lentes que mais comercializam, os modelos que mais comercializam de um determinado catálogo, portanto, sem haver a necessidade de colocarem o catálogo na íntegra. Ok? Portanto, há sempre esta hipótese, o carregamento é feito uma vez, a partir daí está sempre disponível para utilizarem, chamemos-lhe assim. Vou pôr aqui uma lente. A partir daqui, se repararmos, eu estive sempre neste serviço, neste separador aqui de serviços. Portanto, é neste separador onde devem ser colocadas todas as vendas, chamamos assim, relacionadas com lentes oftálmicas, com lentes de contacto. A partir do momento em que já terminamos essas vendas, vamos lhe chamar assim, devemos direcionar-nos aqui ao separador dos artigos, porque é aqui onde nós conseguimos ter de forma organizada uma ideia geral de todos os artigos que fomos escolhendo até este momento. Mas também é aqui em que é disponibilizada uma última linha,
para colocarmos um diverso, um líquido, um cordão, um acético, portanto, alguma coisa que seja aqui necessária, um óculos de sol, porventura, portanto, é aqui que podem colocar esta informação. E ao fim e ao cabo, aqui também ficamos com uma ideia de todos os artigos que temos introduzidos, mais um óculos sem preço, tenho que colocar aqui o preço, portanto, e ficamos aqui com uma ideia de todos os escolhendo ao longo do processo. Claro, sabemos que habitualmente não é um serviço, isto não é um serviço muito comum, que tenha 3 pares de óculos, ou 2 pares de óculos, umas lentes de contacto e um óculos de sol, mas é para mostrarmos até que ponto é que se pode, porventura, ir. Neste separador de artigos, é aqui também que nós temos a possibilidade, de forma assim mais geral, de trabalharmos descontos. Portanto, ao fim e ao cabo, hoje em dia as ópticas, infelizmente, talvez, fazem descontos por defeito, portanto, estão muito habituadas a fazer desconto, portanto, é aqui que podem trabalhar os descontos, seja à linha dos artigos, portanto, e em função, eventualmente, do IVA do artigo, podem colocar maior ou menor percentagem de desconto, ou então trabalhar um desconto já sobre o global. Portanto, em que dizemos ali são 10%, e ele retira 10% no global e faz que, ao fim e ao cabo, é como fazer 10% em cada linha. A partir daqui, eu não vou aqui fazer descontos, ok? Eu vou gravar o serviço. Eu no serviço, a partir do momento que o gravo, tenho aqui um dashboard, onde tenho aqui algumas informações, por exemplo, em termos financeiros, se isso já está faturado ou não está faturado, se está pago ou não, e se está pago, quanto é que está pago e quanto é que falta pagar. E também temos aqui um dashboard de documentos associados, portanto, se querem trabalhar com faturas de adiantamento, se for gerando faturas de adiantamento, elas vão ficando aqui disponíveis. Quem não trabalhar e fizer somente a fatura final, ela passa a estar aqui rapidamente acessível também neste dashboard. Depois, temos aqui uma outra componente, temos aqui um outro dashboard igualmente importante, que é a questão dos estados. Portanto, neste serviço foram colocados três subserviços que podem eventualmente gerar encomendas aos fornecedores, e por isso temos aqui hipótese de ser registada, de colocarem aqui um registro desse processo, portanto, se está encomendado, se não está encomendado, se já chegou e através de qual documento é que chegou, se já está montado em oficina, se já está disponível para entrega, se o cliente já foi avisado. Portanto, aqui neste separador, neste dashboard, damos a possibilidade, primeiro, de cada ótica poder colocar aqui a informação que quiser, e a partir daí também ter a hipótese de registar esta informação. Portanto, para cada, neste caso temos aqui três vendas que podem gerar encomendas, pode fazer um registro distinto de cada uma delas. Por exemplo, as lentes progressivas podem demorar mais a chegar do que as lentes monofocais, portanto, e há aqui todo um registro em datas diferentes que pode ser feito. A partir daqui, vou passar aqui passamos aqui à parte da faturação do serviço. Portanto, aqui o processo está ágil, portanto, ao clicarmos, aliás, em fatura, é-nos aberto o documento, portanto, com todos os artigos que nós fomos selecionando ao longo do processo, ok? E eu aqui tenho a hipótese de escolher que documento é que quero gerar, se quero gerar uma fatura-recibo ou uma fatura normal para depois registar vários recibos de cada pagamento que o cliente vai fazendo, ou então se quero registar uma fatura-recibo, visto que o pagamento vai ser... Portanto, vai ser a pronto. Aqui garantimos todas as várias possibilidades que existem, elas estão aqui garantidas. Eu, neste caso, escolhi uma fatura-recibo, a pessoa vai pagar a pronto, portanto, e posso, de igual modo, de forma rápida, fazer o pagar e imprimir, e ele, portanto, grava-me o documento e abre-me aqui o processo de impressão. Eu aqui, além desta questão da venda do serviço, temos aqui uma outra componente que é a venda rápida, que eu também já agora vou mostrar aqui. Temos a hipótese de abrir uma venda rápida através da tabela dos próprios documentos de venda, mas aqui há algo novo face ao que tínhamos no Inopt, é podermos fazer uma venda rápida diretamente na ficha do cliente. Portanto, eu estou aqui na ficha do Helder e vou aqui abrir um documento de venda novo.
Qual é que é a diferença? O cabeçalho já está preenchido, o cabeçalho referente ao cliente já está preenchido e eu só tenho que aqui colocar o artigo para poder vender. Portanto, não tem necessidade de estar a ir buscar o cliente. Portanto, aqui, de igual forma, posso escolher o documento que quero emitir, mas o processo aqui está ligeiramente mais rápido do que tínhamos no software anterior, ligeiramente mais prático, também mais ágil. Ainda aqui na parte do cliente, eu acho que era de frisar que, reparem, estando aqui, eu estou aqui numa fatura deste cliente, mas também posso estar aqui na sua ficha de cliente. O que é comum aqui a ambas, ou até mesmo no serviço de ótica deste cliente, o que é comum, por exemplo, estas três situações, é este botão aqui, o botão das mensagens. Portanto, há aqui a hipótese de, estando na ficha do cliente, ou no serviço de ótica do cliente, ou na fatura do cliente, poder enviar-lhe uma mensagem diretamente. E aqui chamamos-lhe a SMS mais pontual. Ou seja, em que eu habitualmente quero dizer-lhe que os óculos estão prontos e que pode vir a dar os óculos, porque eles já estão disponíveis para entrega na nossa loja. Neste ponto, nós disponibilizamos aqui um histórico das várias SMS pontuais que se tem vindo a enviar a este mesmo cliente. Portanto, para que se tenha aqui uma ideia. Okay? Portanto, podemos aqui escrever um texto diretamente ou então ir buscar aqui algum texto que já tenhamos construído previamente e que já esteja pré-definido. Portanto, há também essa hipótese de fazer a criação de vários textos para o dia do pai, para o dia da mãe, para as férias, para os óculos prontos, para os aniversários. Portanto, há essa hipótese para não ter que estar sempre a digitar o envio de cada SMS. Falando aqui nas SMS, estas são SMS, portanto, pontuais. Vou só aqui mostrar também rapidamente SMS mais globais. Portanto, nós temos a hipótese de criar aqui uma regra, vamos lhe chamar assim. Podemos criar aqui um template, o termo mais correto seria um template. Portanto, temos a hipótese de criar aqui um template uma única vez, criar aqui uma regra de envio e a partir daí essa regra está sempre disponível para quando necessitar, seja mensalmente, semanalmente ou até diariamente, poder enviar esta SMS sem ter que andar a construir de novo essa regra. Por exemplo, nós já temos aqui umas regras criadas, por exemplo, aniversário. Reparem, eu só cliquei aqui e ele diz-me as pessoas que fazem anos e eu faço aqui enviar. Ou seja, eu não tenho que estar a perguntar ao programa quem é que faz anos hoje para ele me buscar a listagem. Eu criei isso uma única vez e rapidamente aqui tenho disponível mediante as regras que eu quiser. Portanto, suponhamos, se eventualmente houver a necessidade de se criar aqui, quem é que não faz a compra quem é que não faz consulta há mais de X tempo, quem é que não compra óculos graduados há mais de X tempo, há quanto tempo é que os clientes que compraram lentes de contacto para 90 dias, há quanto tempo é que eles já não vêm cá, ou melhor, está a fazer o prazo dos 90 dias ou não. Portanto, há aqui vários tipos de hipóteses que podem ser criadas, volto a frisar uma única vez, e que estão depois sempre disponíveis para serem utilizadas. Isto no que toca aqui à parte da comunicação mais massiva, chamemos assim, com o vosso cliente. Uma outra componente que eu queria demonstrar aqui, também muito rapidamente, porque penso que estamos a ficar sem tempo, tem a ver com o modelo de mapas de análises que nós tentamos recriar aqui no Prisma. Portanto, um bocadinho diferente daquilo que era o nosso software Winopt. O Winopt tem uma série de mapas base, ok? Mas temos vindo a reparar ao longo dos anos que ter mapas base no software é essencial, como é óbvio, mas não adianta ter 50 mapas base, 100 mapas base. Portanto, percebemos ao longo dos anos, e aqui muito fruto da nossa experiência, que há vários tipos de ideias, há vários tipos de gestão que vão sendo feitas portanto, aqui a ideia é conseguirmos responder a qualquer uma delas. E para isso temos que ter a capacidade, a agilidade de conseguir construir essa mesma listagem
e dando aqui a possibilidade de fazer essa construção uma única vez, e a partir daí ela está sempre disponível, portanto, do vosso lado, do lado da ótica, para ser utilizada sempre que seja necessária. Portanto, temos aqui, reparem, estes mapas já foram mapas que nós construímos. Por exemplo, eu dou aqui este mapa, se escolho este mapa, posso escolher um cliente ou um intervalo de datas e a partir daqui ele dá-me esta informação. Dá-nos sempre a informação em grelha para que possamos ainda aqui fazer alguns filtros, se assim o pretendermos, para depois poder passar isto para um layout e com uma apresentação, obviamente, diferente. Portanto, aqui a ideia que eu queria passar é que temos disponível a construção ou a customização de listagens de análises de mapas à medida daquilo que cada cliente pretenda. Não tendo com isto, como eu disse há pouco, 50 mapas base, porque efetivamente não adianta, porque só desta forma conseguimos responder também de forma assertiva àquilo que cada cliente solicita. Eu penso que traços gerais deu para ficar aqui com alguma ideia. Como é óbvio, o software é muito mais extenso do que isto, mas para ficarmos aqui com uma ideia breve da utilização do programa, eu penso que é suficiente. Portanto, muito obrigado a todos e um bom dia e bom trabalho.